Boa noite, gente. Hoje abordaremos os impactos da Base Nacional Comum Curricular na educação e analisaremos sob duas óticas: estudiosos, autores que foram e são contra a implantação da BNCC, e os que são a favor, principalmente os órgãos educacionais federais e estaduais. E no final dessa apresentação, cada aluno poderá tirar suas conclusões acerca dos argumentos que cada parte utiliza. Então, nós vamos iniciar com a fala de como o processo de elaboração de políticas públicas para o nosso país é complexo devido às diversas desigualdades históricas, bem como tantas peculiaridades que encontramos no nosso país. E nos deparamos com a construção da Base Nacional Comum Curricular, que já era prevista na LDB, lá no seu artigo 26, que exigia que a educação básica tivesse uma base comum complementada com uma parte diversificada. Nos textos da Constituição e do Plano Nacional de Educação, o qual vocês estão desenvolvendo o trabalho que vai ser apresentado logo logo, nós notamos que nesses textos nós temos sempre explicitado as expectativas mínimas ou essenciais de aprendizagem. E a justificativa para a criação da BNCC, conforme nos diz Carvalho e Silva, parte do entendimento de que há a necessidade de organizar e dar mais coerência ao sistema educacional, desenvolvendo nessa base, de forma alinhada e clara, os currículos das escolas, a formação inicial e continuada dos professores, os sistemas de avaliação e os materiais didáticos. E após muita resistência e críticas, porque a reforma do ensino médio, por exemplo, ocorreu por meio de medida provisória. Então, escolas públicas foram ocupadas em todo o nosso país por estudantes e movimentos contrários à reforma. Em abril de 2017, após duas versões anteriores, e com a retirada de vários temas contemporâneos importantes para a formação dos alunos, por pressão política, que fique claro, o MEC entrega ao Conselho Nacional de Educação a BNCC. E conforme Freitas, meu parente, nos fala aqui sobre as recentes reformas educacionais fomentadas por forças, foram classificadas como reformadores empresariais da educação. A BNCC apresenta-se mais como uma matriz que estabelece objetivos mínimos de aprendizagem para avaliação em larga escala. E esse autor aponta que tal reforma na educação é conotação de um possível retorno da educação tecnicista. Para quem ainda não sabe, a educação tecnicista, ela se preocupa exclusivamente em preparar um futuro trabalhador. Ela não torna o estudante um sujeito crítico. Trata-se de uma aprendizagem controladora, que impede o crescimento pessoal do aluno. Uma linha de ensino que privilegiava excessivamente a tecnologia educacional e transformava professores e alunos em meros executores e receptores de projetos elaborados de uma forma bem autoritária, sem qualquer vínculo com o contexto social a que se destinavam. E aqui vem falando como que Paulo Freire criticava a educação bancária e que era necessário um currículo construído com a participação de educadores e educandos. Só que, posteriormente, Saviani não concordou com todas essas proposições de Paulo Freire e afirmando que o conhecimento é poder e, por isso, crucial para a emancipação dos grupos marginalizados. E as contribuições de Saviani se alinham às pesquisas da época, onde a escolarização de crianças não deveria focar em cuidado e acolhimento social, em sim em um currículo rigoroso. E aqui no próximo slide vem falando do currículo oculto, é a própria projeção velada não só das crenças, mas também das expectativas sociais com relação aos objetivos da educação. Ou seja, é recorrente, mas não é explicitado, e exemplos fortes desse currículo oculto no nosso currículo, do nosso país, são discriminação e seletividade.
Porque num dos países mais desiguais do mundo, o Brasil não conseguiu até hoje universalizar o acesso de crianças e jovens a todas as etapas da educação básica. E o que isso significa? É uma massa de jovens inseridos no mundo do trabalho, com uma formação simples, para estar desempenhando um trabalho simples, com compreensões restritas sobre, por exemplo, o conhecimento histórico, incapazes de diferenciar comunistas de fascistas. E aqui no próximo slide, o INEP afirma que a BNCC não é currículo, ela é referência nacional obrigatória que orienta os currículos dos estados e municípios, principalmente no que diz respeito aos objetivos que se esperam dos estudantes. E aqui vem falando como é diferente em países desenvolvidos como na Finlândia, por exemplo, países de primeiro mundo, que trabalha de uma forma bem diferente, onde o professor ele avalia o aluno e decide quais métodos serão utilizados nessa avaliação. São focadas, por exemplo, na pré-escola, as competências de aprendizagens e habilidades sociais, como trabalhar em grupos, expressar-se, ter boas maneiras, hábitos saudáveis e etc. E Macedo critica a proposta, tendo em vista que, para ele, esse tipo de matriz cria a regulação do processo educativo baseado na avaliação segundo modelos privados de gestão. E mais um destaque aqui no nosso material: em lugar de um currículo prescrito, a opção deveria ser um trabalho mais desestruturado, pautado pelos interesses e pelas culturas infantis, de forma livre e criativa. Numa direção oposta, a base prescreve conteúdos, habilidades e comportamentos considerados necessários para a vida no século XXI. E aqui no próximo slide, a BNCC e a formação continuada de professores. Aqui a gente já vê a problemática da instabilidade e descontinuidade dos programas lançados pelas políticas educacionais. Isso interfere negativamente nos resultados, facilitam a ingerência na administração dos recursos, gerando o quê? Desperdício de dinheiro público, além de deixar os professores e estudantes inseguros e sem esperança. Entretanto, a lógica neoliberal, como nós falamos na aula anterior, assegura que a sociedade e os professores são culpados pelas mazelas da educação. E essa ideia é infiltrada na mente desses sujeitos a ponto de adotarem isso como uma verdade. Os professores, eles têm sido conduzidos à frustração diante do controle e precarização a que têm sido submetidos. Então, segundo Oliveira, a BNCC ela surgiu com o intuito de melhoria da qualidade das aprendizagens, produzida por meio de um currículo único para estudantes de todo o país, controlado de fora da escola por avaliações de larga escala e material didático padronizado, além de um sistema de prêmios e castigos destinado ao controle de docentes, gestores e educadores. E, segundo ela, isso é um fato considerado equívoco. Nós temos em Minas o prêmio Escola em Transformação, que é mais ou menos isso aí que ela vem mencionando. Né? Se você alcançar uma determinada meta, desculpa, eu não lembro mais o que nós temos que fazer no presencial. Na época do remoto, era entrega de material dos alunos, entrega de PETs. Agora, eu sinceramente, eu não sei, eu vou procurar e vou deixar isso para vocês na próxima aula, que é o Prêmio Escola em Transformação de Minas. E assim, mas é isso que ela está fazendo, que ela está mencionando. Se eu alcanço uma meta, eu ganho um benefício, eu sou premiado. Se eu não alcanço, e que leva em consideração vários fatores, não só o professor, o diretor, porque envolve toda a comunidade escolar, aí eu sou punido com o não recebimento desse prêmio. E aí eu destaco aqui também essa outra fala muito importante
agora já é de Evangelista e Lerrer. Assim, o projeto político de formação docente procura reconverter os professores para atendimento dessas demandas em troca de parco salário, de suas precaríssimas condições do exercício profissional e de seu adoecimento. O Estado-Maior do Capital pretende impor ao professor a responsabilidade de construir no futuro trabalhador uma consciência submissa ao desiderato do capitalismo, aliada à sua subalternização política. Em curtas e rápidas palavras, pede-se que o professor seja o sujeito de sua própria alienação. Isso é muito sério, porque se o professor não tiver muito entendimento, ele realmente fica alienado. E a gente vê muito disso no nosso meio. Conforme o texto da BNCC, a primeira tarefa da União é rever a reforma inicial e continuada dos professores, já que os professores são agentes ativos da implantação da BNCC. Porém, é um retrocesso, pois a partir do momento que esse alinhamento acontece, é possível perceber que os professores serão mal remunerados, que haverá desperdício de recursos, bem como a culpabilização de quem? Sempre do lado mais fraco, dos professores. E no documento também existe uma concepção atrelada a ensinar os professores a fazer, sendo a formação continuada centrada em mestrados profissionais, educação à distância. Então, nesse sentido, a BNCC, a residência pedagógica, que se inclinam para a construção da nova política de formação de professores, parecem caminhar ao sentido contrário do que esperamos e necessitamos para a formação do professor. Agora, prosseguindo, nós iremos para os argumentos positivos sobre a BNCC. Conceituando a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da educação no país por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito. Aqui nós temos uma imagem com a estruturação desse documento, que vem com os textos introdutórios, as competências gerais, as competências específicas, os direitos de aprendizagem ou habilidades. Eu não vou focar muito nisso, porque os alunos que estão em períodos mais adiantados já tiveram aula, com certeza, sobre o BNCC, e quem ainda está iniciando vai ter a disciplina específica para tratar desse assunto. E aqui também eu deixo uma imagem do que significa cada parte do código das habilidades. E agora nós vamos falar sobre as principais mudanças no ensino fundamental e no ensino médio, iniciando com o fundamental. A partir de 2019, com o início da implementação da Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental, anos iniciais e finais, nas escolas de todo o Brasil, várias mudanças surgiram e muitos professores, coordenadores, diretores, enfim, as mantenedoras ainda tinham muitas dúvidas do que mudava com a implementação da BNCC. E aqui vem falando a principal mudança em relação ao professor, né, que há uma quebra de paradigma com a BNCC, de que o professor era o detentor único do saber. E, de forma resumida, com a intensificação dessa ideia, o professor ele passa a orientar e auxiliar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, buscando transformar esse aluno em protagonista da construção do conhecimento e da sociedade em que ele vive. E prosseguindo aqui, nós vamos dar os conceitos de protagonismo juvenil, que é muito mencionado hoje em dia, essa palavra, sempre nas nossas formações com a superintendência,
é sempre mencionado a importância do protagonismo juvenil dentro da escola e da sociedade. E esse termo, ele aparece inúmeras vezes ao longo da BNCC, e a intenção evidenciada é que cada escola proporcione um ambiente, projetos, práticas pedagógicas favoráveis para que a criança ou adolescente desenvolva cada vez mais a sua autonomia. E essa autonomia, ela vale tanto para a administração dos seus próprios estudos, quanto para a sua atuação em sociedade e para a construção do seu projeto de vida. E o que vem a ser o projeto de vida? No ensino fundamental, nos anos finais, começa a aparecer de forma mais evidente a definição de projeto de vida dos estudantes, que será trabalhado de modo mais aprofundado no ensino médio. E a BNCC, ela propõe a superação da fragmentação disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção do seu projeto de vida. Tecnologia e cultura digital. A base propõe a maior inserção da tecnologia, além do protagonismo do aluno, a inserção da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem de forma a se aproximar dos alunos das novas gerações. Isso está presente na competência 5 da BNCC, que consiste em compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, inclusive as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, dessa forma, com a implementação da BNCC, tanto a escola quanto os professores deverão inserir de forma mais efetiva e recorrente a tecnologia em sala de aula. Portanto, o professor deve começar a refletir sobre os benefícios que as diversas tecnologias podem trazer para a sala de aula. E a tecnologia, ela permeia todo o documento da Base Nacional, aparecendo desde as competências gerais para a educação básica, até o desenvolvimento das habilidades específicas a cada componente curricular. Especialmente nos anos finais do ensino fundamental, é essencial olhar para a tecnologia e para as particularidades da cultura digital como mais uma forma de criar conexões com os adolescentes das novas gerações. E é muito importante que a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular essa reflexão e análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento do estudante de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. E o que muda com a BNCC para o gestor escolar? Além das mudanças para o professor, a implementação da BNCC também traz mudança para as figuras envolvidas na gestão escolar, como mantenedores, diretores e coordenadores. Então, aqui principalmente se destaca a construção do projeto político-pedagógico da escola, que deve ser construído de forma coletiva e deverá trazer um planejamento levando em consideração as necessidades e a realidade dos alunos nas novas gerações, além da figura do professor como tutor e não mais como detentor do único saber. Então, o projeto vai ter que ser reformulado, já está sendo na realidade, né? Baseado, voltado totalmente para essa nova concepção da BNCC. E se nós também considerarmos que a base traz de forma mais intensa a inserção da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, essa utilização também deve estar planejada e colocada no PPP, além de garantir que ela estará de fato em sala de aula. A gente tem que estar adequando o PPP às necessidades de aprendizagem e aproximando da realidade dos seus alunos. E aí, no próximo slide, já vem falando em relação à avaliação, que, conforme a BNCC,
A forma de avaliação do aluno passa a ser realizada de forma mais global e integral. Além disso, conforme as 10 competências gerais da base, o olhar integral sobre esse aluno deve ser intensificado com a construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, e também com desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas e o potencial de se criar novas formas de existir. Por isso que deve ser reforçado com os professores a importância dessa avaliação global para o processo de ensino-aprendizagem, bem como para o desenvolvimento da criança. Prosseguindo, em relação ao material didático, obviamente, a orientação é utilizar o material didático que esteja alinhado com as orientações da BNCC. E aqui, que sejam hiperatualizados. Então, né, tem que ter um bom critério de seleção para as atividades, até que as atividades que são reproduzidas de livros antigos, por exemplo, tem que ver se realmente ela está enquadrada à nova orientação. Agora nós vamos passar para o ensino médio, que após a implementação para a educação infantil e para o ensino fundamental, os gestores tiveram um tempo para se adaptar a essa nova forma de trabalho e foram se preparando. E eu destaco aqui que um dos principais objetivos de todas essas mudanças em relação ao novo ensino médio é tornar essa etapa de ensino mais atraente e condizente com a realidade dos jovens, promovendo assim uma aprendizagem mais significativa aos alunos do ensino médio e colaborando para a diminuição da evasão na etapa. E a implementação da proposta, né, da BNCC para o novo ensino médio, ela vai acontecer de forma gradual. Em 2022, o novo ensino médio será realidade para as turmas que iniciam o primeiro ano. Em 2023, nas turmas de primeiro e segundo ano. E em 2024, já em todo o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E aqui nós temos a fala da diretora de ensino médio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, Mônica de Oliveira. Eu vou ler apenas um trecho dessa afirmação. O novo ensino médio trata-se de uma transformação necessária e desejada por educadores e estudantes. Por meio das mudanças, professores poderão promover, a partir do seu componente curricular, da sua área de conhecimento e de outras áreas, um diálogo interdisciplinar para favorecer a compreensão do estudante de diferentes conceitos, fenômenos e processos, além de ter a possibilidade de ampliar e aprofundar temas relevantes do seu componente curricular. Já os estudantes serão incentivados a aplicar seus conhecimentos e saberes, tendo foco a resolução de problemas da vida cotidiana, além de serem estimulados a refletir e estruturar seus projetos de vida. Para essa mudança, nós vamos abordar esses tópicos aqui. A mudança do currículo. Ela foi composta pela formação geral básica, né, que são as competências e habilidades obrigatórias da BNCC, e pelos itinerários formativos. São conteúdo para que o aluno possa se aprofundar ou adquirir novos conhecimentos. Isso é complementado pelo projeto de vida, momento de incentivo ao autoconhecimento e estabelecimento de metas profissionais e pessoais. O aluno pode escolher. Os itinerários formativos, eles são a parte flexível do novo currículo. São caminhos que o aluno escolhe de acordo com o seu próprio interesse e a disponibilidade da escola. As aulas devem ser organizadas pela escola a partir de eixos estruturantes, que são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo.
Eles podem ser por área de conhecimento, integrados, né, com 2 ou mais áreas, e profissional, a parte profissionalizante. Em relação à ampliação da carga horária, a partir de 2022, a carga horária mínima de todas as escolas foi ampliada para 1.000 horas por ano, eram 833,20. Isso significa 3.000 horas ao longo do ensino médio. Então, a formação geral básica, ela deve corresponder a 1.800 horas, que é 60% do currículo, e os itinerários formativos referentes a 1.200 horas, que são 40% do currículo. E para essa ampliação, na rede estadual de ensino mineira, será criado o 6º horário para esses alunos, ou, em casos excepcionais, um contraturno. Aí vai depender da opção da escola. As áreas de conhecimento, são 4 áreas de conhecimento propostas para o novo ensino médio, que são linguagem e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências sociais e aplicadas. Já em relação à língua portuguesa e matemática, são obrigatórios durante os 3 anos do ensino médio. Quanto à nova dinâmica escolar, essa transição exigirá mudança de padrões e abertura para o novo. Na sala de aula, a expectativa é de um professor com perfil colaborativo e engajador que pense fora da caixa, que inove, seja interdisciplinar e torne o estudo atrativo. Os alunos também esperam ser ouvidos na implementação e execução do ensino médio. É preciso que a direção e os professores entendam seus interesses, as expectativas, as frustrações também, para que transformem a escola em um ambiente interessante e inspirador. Para encerrar, eu vou deixar um questionamento aqui. Após, né, nós vermos todos esses pontos apresentados, após vocês lerem o material na íntegra, racionalizar sobre os impactos da implementação dessa base, será que ela pode trazer, além dos benefícios que são prometidos, né, nas intenções divulgadas, consequências ainda mais danosas para a formação continuada de professores e principalmente para um retorno de uma educação tecnicista, ou ela veio para consolidar uma aprendizagem significativa para os alunos da educação básica? Fica aí o questionamento, a reflexão. Troquem ideias com professores da sua cidade. Aqui em Barbacena, os professores, em sua maioria, que estão trabalhando diretamente com o projeto de vida, com esses alunos de ensino médio, estão achando interessante. As professoras da educação básica com as quais eu trabalho gostam de trabalhar com a BNCC, mas a gente tem que refletir num todo, se realmente é um documento benéfico para a educação dos nossos alunos, para a valorização do profissional, enfim, fica o questionamento, ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima.